Começa agora o projeto Aula em Casa, produzido pelos professores e técnicos pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação. Apoio Prefeitura de Boa Vista do Ramos. A aula hoje são para os alunos da Educação de Jovens e Adultos. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Boiúna. Boa tarde a você, querido aluno, querida aluna, querido pai, querido responsável. Hoje está entrando no ar mais uma edição do programa Aula em Casa, voltado para os alunos da Educação de Jovens e Adultos. Hoje, 5 de julho de 2021, estamos iniciando uma nova semana, estamos iniciando um novo mês com a graça de Deus. E mais uma vez preparamos, a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Boa Vista do Ramos preparou com muito carinho o programa de hoje. Quero mandar o meu abraço todo especial aos nossos técnicos pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação de Boa Vista do Ramos, que trabalham com os alunos da Educação de Jovens e Adultos, professor Varney, professor Ellison e professora Josenira. Quero mandar o meu boa tarde especial também ao secretário municipal de educação, professor Isaac Gadelha, que está na escuta do nosso programa. E também quero mandar o meu boa tarde todo especial ao prefeito Heraldo CB e ao vice-prefeito Júnior Andrade, e desde já agradecer pelo investimento e pela dedicação que estão tendo com a educação do nosso município, principalmente neste período da pandemia do novo coronavírus. E hoje nós vamos iniciar a nossa sequência de aulas didáticas convidando o professor Mário Silvio. O professor Mário Silvio vai ministrar aula de matemática para os alunos da Educação de Jovens e Adultos do 6º e 7º ano. Professor Mário Silvio, boa tarde, seja bem-vindo e boa aula! Boa tarde, queridos alunos, colegas professores, ouvintes da Rádio Boiúna. Estamos aqui para mais uma aula do projeto Estude em Casa. Sou o professor Mário Silvio Pimentel Pinto e trabalho na Escola Municipal Professora Norma Silva de Oliveira e ministro a disciplina de Matemática. E estamos aqui para mais uma aula. Quero saudar, em especial, meus amados alunos da EJA, 6º e 7º ano. Nossa aula de hoje é a aula 3. Objeto de conhecimento, ou o tema da aula, é a adição de números naturais. E está aí na página 5 da nossa apostila. Nossa aula, vamos desenvolver as seguintes habilidades: resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados. E continuando, a adição é uma das operações mais importantes da matemática. O símbolo que representa a adição é o sinal mais, representado por uma cruz, como você observa aí na sua apostila. Ao obtermos uma soma, estamos efetuando a adição de parcelas.
Na adição, temos alguns fatores importantes que temos que conhecer, que são chamados de parcela e o resultado é chamado de soma ou total. A organização da adição é muito importante para o seu resultado dar certo. Observe o exemplo da apostila na página 6. Então temos aí o exemplo, né? O número 358 mais 536. Observe que a organização é importantíssima, né? Como está aí no exemplo. E somou. 8 mais 6 deu 14, vai 1. 5 mais 3 deu 8, mais 1 deu 9. E 3 mais 5 deu 8. Observe também os exemplos da página 7, para você também tirar qualquer dúvida. Então, vamos praticar aqui o que aprendemos, né? Fazendo a atividade 1 da página 7, a atividade 2 e 3 da página 9 da apostila. E qualquer dúvida, entre em contato com o professor de sua escola ou conosco, né? Através do número 995 31 41 64 e mandando mensagem ou áudio, ok? Sempre ressaltando, né, gente? Sempre escolha um lugar tranquilo da sua casa ou uma hora do dia para fazer as atividades. Meus amados alunos, estamos terminando mais uma aula e quero deixar meu abraço a todos e a todas que estiveram acompanhando a nossa aula de hoje. Vamos manter os cuidados com a Covid-19. Se sair, use máscara. E ao chegar, lave as mãos com água e sabão. Fique com Deus e até a próxima aula. Nós agradecemos ao professor Mário Silvio pela aula de matemática ministrada para os nossos alunos da EJA do 6º e 7º ano. Queridos alunos, pedimos a vocês que prestem atenção nas explicações dos professores, nas orientações que eles estão passando para vocês, principalmente no momento de se fazer os exercícios propostos, tá certo? É muito importante que vocês sigam as orientações dos nossos professores. Dando continuidade ao nosso programa, eu convido agora para ministrar aula de língua portuguesa para os nossos alunos da EJA, do 6º ao 9º ano, a professora Deli Fernandes. A professora Deli Fernandes ela vai ministrar uma sequência de aulas didáticas de forma direta para os alunos da EJA de 6º ao 9º ano, e vai trabalhar a questão de alfabeto, a questão de lenda, mito, enfim. Peço a cada aluno, a cada aluna que preste bastante atenção na aula que será ministrada pela professora Deli Fernandes. Professora Deli, muito boa tarde, seja bem-vinda e bom trabalho. Olá, boa tarde a todos os ouvintes que estão na escuta do programa, sejam todos bem-vindos, em especial aos alunos da educação de jovens e adultos, 6º e 7º ano, 8º e 9º ano, da segunda fase do segundo segmento. Sejam todos bem-vindos. É com imenso prazer que estamos dando continuidade a mais uma aula de língua portuguesa através do programa Aula em Casa. Esse programa que atende inúmeros alunos da educação de jovens e adultos, tanto da zona urbana quanto da zona rural. E nesse primeiro momento eu convido os alunos do 6º e 7º ano a pegarem sua apostila, seu material didático, para acompanhar a explicação do conteúdo que se encontra na página 7 e página 8, que tem como objeto de conhecimento alfabeto e ordem alfabética. Então, meus queridos, acompanhem a explicação na página 7, por favor. Então, o alfabeto vem ser o quê? Um conjunto de letras que usamos para escrever
palavras, frases e textos. E essas letras, elas se apresentam em letras maiúscula e minúscula. E o nosso alfabeto, ele é formado por 26 letras, sendo consoantes e sendo vogais. Quais são as letras do nosso alfabeto? Vamos lá relembrar? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem. Vocês sabiam que, por exemplo, nosso alfabeto ele era formado apenas por 23 letras? Só que a partir de 1990, conforme o acordo ortográfico, entraram mais 3 letras: o K, o W e o Y, que são usadas muitas vezes na escrita de símbolos de unidades de medidas, na escrita de palavras estrangeiras e de alguns nomes próprios. Na apostila, vocês têm alguns exemplos de palavras escritas com essas letras. Com K, nós temos quilograma, quilowatt, ketchup, Karina. Com W, show, Wilson e Walter. Você percebe que, por exemplo, com o W ele vem ter o som de U e de V, não é? Na palavra show, nós temos aí o som de U. Na palavra Walter, com W, nós temos o som de V. Com Y, nós temos yakisoba, Kelly, Iandra. Então, vocês podem observar que, por exemplo, o Y, ele tem o som de I. O W, o som de U e de V. Então, vocês podem perguntar, mas aí, o W é consoante ou vogal? O W, ele pode ser vogal e pode ser consoante. Quando tem o som de U, vogal. Quando tem o som de V, consoante. E o Y pode ser considerado vogal também. Bem, agora nós veremos a ordem alfabética. Nós vimos que, por exemplo, o alfabeto ele tem uma sequência, ele tem uma ordem. A ordem alfabética ela é importante para quando nós vamos procurar uma palavra, quando nós vamos procurar um nome no dicionário, numa lista telefônica. Então, conforme a sequência em que a letra está no alfabeto, é que nós iremos procurar. Por exemplo, se eu tenho uma sequência de palavras que inicia-se com letras diferentes, então, se eu for colocá-las em ordem, eu vou atentar para a ordem que as letras estão no alfabeto. Veremos essa sequência de palavras: jardim, árvore, grama e folha. Jardim, árvore, grama e folha. Vamos colocá-las em ordem? Qual é a primeira palavra que vem? Árvore. A segunda? Folha. A terceira? Grama. A quarta? Jardim. Por que ficou nesta sequência? Porque eu obedeci a ordem que as letras se encontram no alfabeto. Mas quando as palavras começam com a mesma letra, foi fácil colocar as palavras em ordem quando elas começam com letras diferentes, certo? Mas quando elas começam com a mesma letra, como eu vou colocá-las em ordem? Por exemplo, as palavras nuvem, nome, ninho, neto e navio. Todas elas iniciaram com a mesma letra. Como é que eu vou fazer para colocá-las em ordens? Eu vou atentar para a segunda letra de cada palavra que determina a ordem alfabética. Então, elas vão ficar ordenadas dessa forma: navio,
neto, ninho, nome e nuvem. Por quê? Porque todas elas iniciam com a mesma letra, porém, eu atentei para a segunda letra conforme a ordem que ela vem no alfabeto. E quando nós temos as duas primeiras letras das palavras iguais, como é que eu vou colocá-las em ordem? Então, por exemplo, se eu tenho palavras que têm as duas letras iguais, o que vai determinar a ordem alfabética é a terceira letra. Por exemplo, paisagem, página e padaria. Paisagem, página e padaria. Como que ficaria em ordem? Todas elas começam com pá. Então, eu vou atentar para a terceira letra. Aí vai ficar padaria, página e paisagem. Então, meus queridos, é essa lógica da ordem alfabética que vocês têm que seguir. Então, quando nós sabemos essa ordem alfabética, se torna mais fácil e mais rápido nós procurarmos uma palavra no dicionário e encontrarmos. Agora, meus queridos, vamos colocar em prática o que nós aprendemos. A atividade de vocês encontra-se na página 8. Então, agora, nesse segundo momento, enquanto os alunos do 6º e do 7º ficam fazendo as suas atividades, eu convido os alunos do 8º e do 9º para pegar sua apostila e abrir na página 9 e 10, onde está o nosso objeto de conhecimento, lenda e mito, que tem como habilidade distinguir a diferença entre os conceitos de lenda, mito e suas características. Agora veremos o que é lenda. Certamente vocês já ouviram falar em vários personagens lendários, não é? Como Curupira, Cobra Grande, a Mula Sem Cabeça, Vitória Régia, o Saci Pererê, Pretinho da Buiúna, Calça Molhada, a Mariquinha, ou seja, são inúmeras lendas características de uma certa população, de uma certa sociedade. Então, as lendas, elas são de origem popular, elas são criadas, não é? São transmitidas oralmente, e essas produções, elas nascem de quê? Da imaginação de um grupo de pessoas ou de um povo. Que por meio delas, as pessoas elas expressam, não é? As fantasias, os medos, as dúvidas, as incompreensões. Então, essas lendas, elas sempre são contadas de boca a boca, de geração a geração. E no decorrer do tempo, as lendas, elas sofrem até algumas modificações, só que ela não perde as suas principais características, que é a fantasia. E assim como o mito também, não é? O gênero textual lenda possui as suas características específicas, né? Própria do texto. Por exemplo, a lenda ela se utiliza de fantasia ou ficção, misturando com a realidade dos fatos. A lenda, elas fazem parte da tradição oral dos povos. Cada cultura tem o seu tempo, não é? Conjunto de lendas. Sofrem alterações ao longo do tempo, não é? Que, por exemplo, por mais que ela tenha essas modificações, mas ela não deixa de ter a sua característica, não é? Que é a fantasia. E possuem elementos fantásticos, como os personagens que só existem na fantasia criada pela mente humana. E possui também características regionais. A lenda ela pode adquirir novos elementos de acordo com a região. Nós sabemos que, por exemplo, muitas lendas, elas se originaram, não é, no ambiente rural. Então, por exemplo, em razão dos ruídos noturnos causados pelos animais, o assovio do vento. Então, por exemplo, as lendas, elas surgem, não é, dessa necessidade de compreender, não é, esses fatos, esses fenômenos que não têm explicação clara. Quer dizer, para a população do lugar onde ocorre, não é, esses fatos. Então, nós entendemos que, por exemplo, lenda e mito, por mais que possuem alguns elementos parecidos na sua narrativa, mas não são as mesmas coisas. O mito são histórias criadas por povos antigos, não é? E
pessoas, né, figuras sobrenaturais como deuses ou monstros, e que serve para quê? Para explicar certos fatos como a origem do mundo, a criação do homem, que eram incompreendidos por eles. Já a lenda, por outro lado, já são relatos de eventos históricos e pessoas da antiguidade. Por isso, elas possuem base em determinado momento histórico. Porém, essas histórias, elas são distorcidas, não é? Ou muitas vezes exageradas, recebendo assim um ar fantástico, um ar misterioso. Então, vamos para a explicação sobre os mitos. Acompanhe na apostila de vocês. Então, diz assim, que os mitos são narrativas criadas por uma sociedade primitiva. Então, os mitos, eles surgiram, meus queridos, há muito tempo atrás. Agora, qual seria o objetivo, a finalidade dos mitos terem surgido? Foi para dar explicação para a origem, não é, do destino da humanidade, para explicar a vida, para explicar a morte, os sentimentos e os comportamentos humanos. Então, os mitos, eles vieram para explicar a origem do homem, a origem do mundo, por meio dos personagens como os deuses e os semideuses. Então, como não existia ciência para explicar esses acontecimentos, esses fenômenos, o mito ele surgiu para comprovar a existência, não é, de todas essas coisas. Veremos agora um pequeno trecho de um mito. Diz assim: Epimeteu era irmão de Prometeu. Ambos foram incumbidos de fazer o homem e assegurar-lhe, assim como os outros animais, os atributos necessários à sua preservação. Epimeteu tratou de atribuir a cada animal seus dons variados, de coragem, força, rapidez, asas a um, garras a outros. Quando, porém, chegou a vez do homem, que tinha de ser superior a todos os outros animais, Epimeteu tinha gastado todos os seus recursos. Prometeu, com a ajuda de Minerva, a deusa da sabedoria, trouxe o fogo para o homem. Com esse dom, o homem assegurou a sua superioridade sobre todos os outros animais. Então você percebe nesse trecho desse mito que há a explicação para as habilidades dos animais. Por exemplo, os animais que eram fracos, eles davam asas para quê? Para poder se defender, não é, dos inimigos. E para aqueles que eram fortes, eles davam garras para que eles também pudessem se defender. E para o homem, que era para ser superior, por ele ter dado todos os dons aos animais, ficou faltando para o homem. Então, o que aconteceu? Prometeu, não é, com a ajuda da deusa Minerva, deram o fogo, trouxe o fogo para o homem. Porque através do fogo, o homem ele ia desenvolver as habilidades técnicas, não é, para a sobrevivência dele. Além desse mito, existe um mito, a Caixa de Pandora, que é muito conhecido também, que nesse mito explica a existência dos males, como que os males surgiram. Esse mito ele não tem na apostila de vocês, mas eu os convido para que vocês possam buscar, possam pesquisar, para que vocês possam ter conhecimento desse mito. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de língua portuguesa, com o objeto de conhecimento lenda e mito. Espero que vocês tenham compreendido. Eu agradeço a participação de todos. Façam as atividades de vocês, tá? E meu boa tarde, fiquem com Deus e até a próxima. Nós agradecemos a professora Adeli Fernandes pela aula de língua portuguesa ministrada para os nossos alunos da Educação de Jovens e Adultos, 6º ao 9º ano. Mais uma vez eu quero pedir que os nossos queridos alunos tenham bastante atenção para as aulas que estão sendo ministradas no dia de hoje e principalmente para as orientações
que estão sendo dadas referente aos exercícios propostos nas nossas apostilas, em especial na apostila de educação de jovens e adultos. Quero também aproveitar a oportunidade para mandar um abraço muito especial aí para os nossos ouvintes da zona rural do nosso município, da região do Lago Preto, da região do Massauari, da região do Ramos de Baixo e Lagos, da região do Ramos de Cima e Barreira e na região aí do Urubu. Aquele abraço a todos vocês que estão prestigiando nesse momento o programa Aula em Casa, voltado para os alunos da educação de jovens e adultos. E dando continuidade ao nosso programa, vamos agora convidar o professor, mais uma vez o professor Mário Silvio, que vai ministrar aula de matemática para os alunos da EJA do 8º e 9º ano. Professor Mário Silvio, boa tarde, seja bem-vindo e bom trabalho. Boa tarde, queridos alunos, colegas professores, ouvintes da Rádio Boiúna FM. Estamos aqui para mais uma aula do projeto Estude em Casa. Sou o professor Mário Silvio Pimentel Pinto e trabalho na Escola Municipal Professora Norma Silva de Oliveira e ministro a disciplina de Matemática. E estamos aqui para mais uma aula. Quero saudar em especial meus amados e queridos alunos da EJA, 8º e 9º ano. E nossa aula de hoje é a aula 3. Objeto do conhecimento, o tema da aula é propriedades da potenciação. E está aí na página 12 da nossa apostila. Então pegue aí o seu caderno, o seu lápis, sua borracha, e lapiseira, que vamos começar a nossa aula. Nessa nossa aula vamos desenvolver as seguintes habilidades: resolver problemas que envolvam potência de números naturais, certo? Então vamos lá. Primeira propriedade: multiplicação de potências de mesma base. Regra: nessa propriedade você repete a base e soma os expoentes. Veja o exemplo 1, 5 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Observe a base, que são a mesma, Então, nesse caso, você repete a base e soma os expoentes. 4 mais 2, que é igual a 6. Resultado, 5 elevado a 6. Segunda propriedade, divisão de potência de mesma base. Nossa regrinha básica aí. Nessa propriedade, você repete a base e subtrai os expoentes. Veja o exemplo aí. 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 5, A base aí é 2, também são bases iguais. Então, você repete a base e subtrai os expoentes. 8 menos 5 ficou igual a 2 elevado a 3. Terceira propriedade, potência de potência. Regrinha básica aí. Nessa propriedade, você conserva a base e multiplica os expoentes. Veja o exemplo aí da página 13. 5 é a base, o expoente é 3 e 2. Então aí você vai multiplicar os expoentes, que são 3 e 2. Repete a base, que é 5, e multiplica 3 vezes 2, que é igual a 6. Resultado, 5 elevado a 6. Quarta propriedade, potência de um produto, ou seja, multiplicação. Nessa propriedade, eleva dois números reais a um expoente e podemos levar a cada um dos fatores esse expoente. Veja o exemplo. Abre parênteses, 2 vezes 4, o expoente 3. Então, como ficou o resultado aí? Ficou igual 2 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3, como está aí na nossa apostila. Quinta propriedade, potência do quociente, ou seja, a divisão, Está também na página 14 aí essa propriedade. Observe muito bem. Essa propriedade, ela usa as mesmas regras da multiplicação. E veja o exemplo aí.
6 dividido por 4 é elevado a 2. Observe que a base é 6, 4, o expoente é 2. Como ficaria? Ficaria igual 6 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 2. Bem, também temos os casos especiais. Primeiro dele, potência de um expoente zero. Nesse caso, todo número elevado a zero, o expoente é zero, o resultado é 1. Veja os exemplos aí também. 10 elevado a zero é igual a 1. 2021 elevado a zero, o resultado é igual a 1. Potência de uma fração. Nessa propriedade você tem que observar a potência, pois ela está em forma de fração. E fração é divisão. Como que se faz? Separa a potência e eleva com o mesmo expoente tanto o numerador como o denominador e calcula a potência. Veja o exemplo aí. 2 sobre 3, o expoente é 2, igual, denominador 2 elevado a 2, que é igual a 4. Depois fazemos o mesmo cálculo com a potência do denominador. 3 elevado a 2, que é igual a 9. Ok? Agora vamos praticar o que aprendemos, fazendo as atividades atividades 1 até a 4 da página 15. E também a atividade 5 até a página 9, até a atividade 9 na página 16. Certo? E qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor de sua escola ou conosco através do número 995 31 41 64, mandando mensagem ou o áudio, né? Certo, gente? Então, sempre ressaltando, né? Você sempre escolha um lugar tranquilo da sua casa ou uma hora do dia para fazer as atividades. Meus amados alunos, estamos terminando mais uma aula. Quero deixar meu abraço a todos e a todas que estiverem acompanhando nossa aula de hoje. Vamos manter os cuidados com a Covid-19. Se sair, use máscaras e ao chegar, lave as mãos com água e sabão. Ok? Fique com Deus e até a próxima aula. Nós agradecemos ao professor Mário Silvio pela aula de matemática ministrada para os nossos alunos da Educação de Jovens e Adultos, 8º e 9º ano. Eu quero mandar aqui um recado para os nossos professores. Na verdade, só mais uma vez para convocá-los para que possam terminar as documentações pedagógicas, né, referentes ao primeiro bimestre, ficha de notas, fichas de frequência, educação infantil, aí os relatórios propostos, os portfólios, os diários, bem como também os relatórios aí solicitados pela Coordenação de Educação Inclusiva, para que vocês possam, né, estar fazendo a entrega dessa documentação na Secretaria Municipal de Educação. Eu acredito que os nossos técnicos pedagógicos já passaram as orientações para os colegas gestores e colegas professores e nós estamos lá aguardando vocês para entregar a documentação pedagógica referente ao primeiro bimestre. Nós tivemos aí na última semana, uma semana muito movimentada, graças a Deus. Colegas professores entregando a documentação, tirando as dúvidas. É sinal de que, graças a Deus, o trabalho está sendo desenvolvido, apesar dos desafios que a pandemia do novo coronavírus está nos impondo. Mas estamos aqui sempre à disposição para tirar as dúvidas referentes aos trabalhos técnicos pedagógicos, tá certo? Então, recado dado, convido nesse momento a professora Valdinei para ministrar aula de língua inglesa para os alunos da EJA, 6º ao 9º ano. Professora Valdinei, muito boa tarde e bom trabalho!
Boa tarde, queridos ouvintes ligados no programa Estude em Casa. Eu, professora Valdinei, evangelista, estou aqui para levar mais uma aula no componente curricular de língua inglesa, direcionado aos alunos de 6º ao 9º ano da Escola Municipal Professora Norma Silva de Oliveira. O objeto do conhecimento da nossa aula de hoje é trabalhar os pronomes pessoais na sua forma de sujeito. Os pronomes pessoais, no caso nominativo que chamamos de sujeito, aparece com mais frequência em inglês do que em português. Quando nós dizemos tenho, sabe-se que estamos falando na primeira pessoa. O pronome eu não é necessário. No inglês, entretanto, o verbo geralmente não muda de terminação. Portanto, o pronome pessoal do sujeito é vital para indicar em que pessoa estamos falando. No quadro a seguir, nós temos os pronomes no singular e no plural. Quando eu falo I, significa eu, you, tu ou você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para animais e objetos, we, nós, you, vós ou vocês, they, eles ou ela. Preste atenção nestas duas frases. No, it is you tarnis, you shoulders, selvem riad. Veja, a primeira parte da lição, em que a professora apresenta a prática dos pronomes pessoais do sujeito, preste atenção nos pronomes e na sua pronúncia, sem se preocupar por enquanto com o significado das outras palavras. A seguir, outra vez, conte o número de vezes que o professor ou aluno dizem cada pronome e anote o número total de cada um na tabela. Então, vou repetir novamente. I, you, he, she, it, we, you, they. Veja a transcrição desta sessão, quando nós falamos when I think about myself, I use the words do with me, do, the gesture and sign. Então, essas palavras você pode observar como as frases se apresentam com os pronomes na primeira pessoa do singular. Agora vocês vão acompanhar essas frases e vão identificar que algumas aparece o pronome pessoal do caso reto, que nós chamamos na língua portuguesa, e algumas frases que não foi preciso acrescentar os pronomes. Taken significa falar. About, acerca de. Myself, eu mesmo. Usen, usar. Words, palavra. De, o ou a. Do, fazer. With, com. Gestures, gesto. I have to, tenho que. Again, outra vez. Release, enquanto. That is, que. Pencil, lápis. Dog, cachorro. Wall, oven, todos eles. You are wasting with me, você. Está indo bem. Two, duas. People, pessoas. One more time, mais uma vez. O excelentes, excelente. Someone, alguém. Elsen, o outro. Boy, garoto. Man, homem. Practice, praticar. Toys, eles, aqueles. Girl, garota. Woman, mulher.
I cannot, não posso. Say, dizer. Watch, assistir. That sun, este som. Good, bom. O something, algo. Persons, pessoa. Car, carro. Are you ready? Estão preparados? Ordem, mais. Here we come. Lá vamos nós. Still, ainda. Pronouns, pronome. Então, essas colocações vocês podem observar que algumas teve a presença dos pronomes. Agora, dando continuidade à nossa aula, podemos também, queridos alunos, trabalhar os pronomes acompanhados dos verbos. E eu vou ler e vocês irão acompanhar para fazer a tradução, ok? Então, preste bastante atenção nas frases. Open do. Abra a porta. Today is the 14th of July. Hoje é o dia 4 de julho. Do you want spring? When is cream? Você quer torta e sorvete? I have a new car. Tenho um carro novo. Let's go. The store. Vamos à loja. Agora, essas outras que eu vou passar para vocês, vocês irão trabalhar a tradução. Ouçam a língua inglesa, como elas são escritas, quando vocês analisarem os trabalhos enviados pela professora e vocês irão traduzir. It in my pockets. He is my friend. I like you. That is my book. He cannot school. I was latest. Hold this for me. It is on the table. Turn on there. Who lets be the latest one? They are what say. Coming with me. Então, queridos alunos, essa é a nossa aula. Espero que todos possam trabalhar a tradução e observar o contexto do conteúdo e assim vocês possam enviar para a professora para a correção. Um bom trabalho, um bom estudo e até a próxima aula. Fique com Deus e quero também levar o meu abraço à Secretaria Municipal de Educação, toda a equipe pedagógica da escola Professora Norma Silva de Oliveira, todos os ouvintes ligados nesse programa super especial que trata de trabalhos educacional, levando a informação, os estudos a todos os alunos, tanto da cidade como do interior. O meu boa tarde a todos. Agradecemos de coração a professora Valdinei Evangelista pela aula de língua inglesa ministrada para os alunos da Educação de Jovens e Adultos, 6º ao 9º ano. E dando continuidade ao nosso programa, convidamos agora o professor Arilson Soares, que vai ministrar aula de Geografia para os alunos da EJA, da segunda etapa, segundo segmento. Lembrando que o professor Arilson ele vai fazer 2 sequências seguidas de aulas didáticas, tá certo? Professor Arilson, boa tarde, seja muito bem-vindo e boa aula. Boa tarde, caros colegas professores que também irão ministrar suas aulas, aos técnicos pedagógicos, ao nosso secretário municipal de educação, à gestora da nossa escola e em especial aos nossos alunos que estão nos ouvindo neste momento em suas casas, através das ondas sonoras da Rádio Boiúna FM, aguardando ansiosos pelas nossas aulas. Eu sou o professor Arilson Soares do Carmo, trabalho na Escola Municipal Professora Norma Silva de Oliveira, com as turmas de segunda etapa do segundo segmento EJA noturno, do componente curricular de Geografia. E hoje vamos estudar o seguinte objeto de conhecimento: as grandes civilizações da atualidade. Com as seguintes habilidades, conhecer as grandes civilizações da atualidade
identificando suas características e especificidades locais. Muito bem. As grandes civilizações da atualidade que conhecemos hoje podem ser classificadas da seguinte forma. Civilização ocidental. Tem seu início na Europa, sendo herdeira dos gregos e romanos. As principais religiões são o judaísmo e o cristianismo, e as duas são religiões monoteístas, ou seja, cultuam apenas um único Deus. Prevalece nesta civilização a ideia materialista de progresso para o acúmulo de bens. Teve sua expansão pelo mundo a partir das grandes navegações. Civilização islâmica. Esta civilização apresenta como elementos unificadores o sunita, que apresenta um pensamento mais liberal e que separa o Estado da religião, e o xiita, pensamento mais radical de fundamentalismo religioso, onde o Estado e a religião estão juntos. Civilização hindu. O elemento unificador da civilização é o hinduísmo, mistura de religião e filosofia, um conjunto de ideias e costumes que organiza em 55 uma sociedade extremamente complexa e hierarquizada, em sistema de castas, que são grupos de famílias que possuem determinadas tradições que as classificam hierarquicamente como mais puros ou impuros dentro da sociedade hinduísta. Civilização oriental. Um rico sistema de linguagem e filosofias com grande significado religioso, político e até ecológico. É chamada de civilização hidráulica milenar. Existem 3 principais correntes de pensamento que se completam: o confucionismo, o taoísmo e o budismo. Civilizações negro-africanas. Essas civilizações possuem culturas diversificadas, produzidas pelos inúmeros povos africanos. Tem base nas comunidades tribais e religiões feixistas ou animistas, com muita influência na família. São 8 principais culturas, cada uma abrangendo inúmeros povos, idiomas e costumes diferentes, mas com características comuns. Bem, nós falamos aqui neste momento das 5 civilizações que nós temos na atualidade, cada uma com seu pensamento filosófico, religioso e com as principais personagens que fazem parte dessas correntes filosóficas e religiosas. Agora nós vamos falar sobre o que é etnocentrismo. O termo é formado pela justa posição da palavra de origem grega etnos, que significa nação, tribo ou pessoas que vivem juntas, e centrismo, que indica o centro, um indivíduo egocêntrico ou etnocêntrico considera as normas e valores da sua própria cultura melhores do que as das outras culturas. Isso pode representar um problema porque frequentemente dá origem a preconceitos e ideias infundamentadas. Vamos ver a diversidade cultural. Por diversidade cultural, compreende-se as diferenças culturais que existem entre o ser humano. Há vários tipos, tais como a linguagem, as danças, os vestuários e outras tradições, como a organização da sociedade. A cultura é formada por um conjunto de elementos. Vamos ver agora os materiais. Materiais são forma de produção, gastronomia, técnica de construção e vestuário, e outros. Não materiais, as características sociais dos homens e das mulheres que permitem, por semelhança, integrá-los no mesmo grupo
e simultaneamente distinguir cada grupo de todos os grupos. Essas características são muito diversas. Então aqui nós falamos também, sobre o que é etnocentrismo, o que é diversidade cultural, o que é materiais, não materiais e as características sociais também. E agora nós vamos fazer a nossa dinâmica local interativa. Então anotem aí. Número 1. Como podemos constituir uma identidade de uma civilização? 2. Cite as principais civilizações da atualidade. 3. O Brasil faz parte de qual civilização? 4. Qual a definição de etnocentrismo? E 5. Vocês vão marcar F para falso e V para verdadeiro. Aí nós temos: a cultura é tudo aquilo que aprendemos em contato com o meio natural e vamos transmitindo de geração em geração. A língua, a religião e a música são elementos materiais da cultura de um povo. A cultura de um povo é formada por elementos imateriais como a escultura, o vestuário e a pintura. Os diferentes modos de vida da população dependem principalmente do meio natural e do nível de desenvolvimento. Muito bem, aí nós temos aí a nossa dinâmica interativa, que vocês irão ler novamente o assunto e vocês vão poder responder essas atividades. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para o nosso WhatsApp, privado, e tirar as dúvidas de vocês. Então, por hora é só. Agradeço a todos pela oportunidade. Uma boa tarde a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Nós agradecemos o professor Arilson Soares pela aula de Geografia ministrada para os nossos alunos da EJA, segunda etapa, segundo segmento. Mais uma vez, reforçando a todos os nossos gestores e professores para que possam estar se dirigindo à Secretaria de Educação para entregar os documentos pedagógicos solicitados pelos técnicos pedagógicos, tá certo? Nós temos aí os prazos, que já estão vencendo e pedimos muita atenção, pedimos muito compromisso da parte de vocês para que vocês possam entregar essa documentação no período estipulado. Muito bem, meus amigos, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Aula em Casa, nesta segunda-feira, dia 5 de julho, dedicado aos alunos da educação de jovens e adultos. Eu quero aqui agradecer de coração a todos os professores que participaram da edição do programa de hoje. Agradeço também aos técnicos pedagógicos da EJA, professor Varney, professora Josenira e professor Ellison, que prepararam a edição deste programa com muito carinho. Agradecemos também ao nosso secretário de Educação, professor Isaac Gadelha, pela confiança, por todo o seu esforço que o senhor está fazendo em prol da educação do nosso município. Agradecemos também à direção da Rádio Boiúna pelo espaço concedido para o programa Aula em Casa, bem como para o projeto Estude em Casa. Muito obrigado de coração à direção da Rádio Boiúna. Agradecemos também ao prefeito Heraldo CB e ao vice-prefeito Júnior Andrade pelo investimento e por toda a dedicação para com a educação do nosso município. A vocês a nossa eterna gratidão.
Meus amigos, a pandemia do novo coronavírus ainda não passou. Vamos continuar lavando as mãos com água e sabão. Vamos continuar utilizando o álcool em gel. Vamos continuar, meus amigos, utilizando a máscara. Quando você utiliza a máscara, você se autoprotege e protege as pessoas nas quais você ama. Uma outra situação que eu quero também fazer um apelo aqui a todos os nossos ouvintes é: vamos evitar aglomerações. A pandemia ainda não passou. Não é porque você já tomou a primeira dose da vacina, já tomou a segunda dose da vacina, você já pode aí aglomerar. Não! Continue se cuidando, continue respeitando as orientações das nossas autoridades de saúde. É muito importante para você, é muito importante para a sua saúde e também para a saúde das pessoas que você ama. Quem também ainda não tomou a vacina, vamos ficar atentos aí ao período do esquema vacinal para que você possa aproveitar e ter acesso a esse grande bem proporcionado pela ciência. Quem apresentou a edição do programa de hoje foi o vosso amigo de sempre, professor Kleber Silva. E lembrem-se, fiquem em casa. Até a próxima edição do programa Aula em Casa, se Deus quiser. Tchau, tchau.